Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live de quarta-feira, que vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre o absurdo. Oi mãe, seja bem-vinda. Porque está se tornando normal. E aí tia Rosélia, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado. Seja bem-vinda, Seja bem-vindo, desculpa. Desculpa, EZ Carvalho, seja bem-vindo. Eu tava falando com minha tia aqui, por isso que eu falei seja bem-vinda. Renan Cassim, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Vamos esperar os minutinhos aí iniciais. Vamos segurar as pontas aí até o pessoal ir chegando. Lawanda Melo, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Pra gente poder esperar um pouquinho enquanto eu dou os recadinhos, né, pessoal? Vamos lá. Sorteio tá rolando, hein? Sorteio do livro A Lei do Triunfo, livro de Napoleão Hill. Vai ser sexta-feira, na live da zoeira, às 21 horas, pra gente poder participar, né? Enfim, e ganhar esse livro. Psicólogo Vitor Santos, que legal, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Professor Gabi, deve ser Gabriel, né? Seja bem-vindo. E o sorteio do livro vai ser feito na sexta-feira, né? As regras para quem quer concorrer até sexta, até no dia do sorteio, eu vou permitir vocês participarem lá, né? Vai ser marcar 3 pessoas, participar lá e tal, curtir a foto e o que mais? E me seguir no Instagram. Vai dar certo o sorteio, vai ser na sexta-feira. Que mais? O tema da live de sexta-feira, da live da zoeira, não sei o que vai ser. Vou tentar ver o que eu faço de diferente aí na live, né? Pra gente poder divertir um pouquinho, né? Então vamos esperar mais um cadinho aí pro pessoal ir entrando. Enquanto isso, o tema das lives de maio, gente, vai estar um tema muito interessante. Vão ter temas muito legais, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a relação da própria pessoa com suas próprias conclusões, né? A gente geralmente costuma estabelecer conclusões específicas, a gente vai observando a vida, e aí dependendo da maneira que eu me relacione com as minhas próprias opiniões, isso pode aparecer na minha relação com o outro e gerar prejuízos. Então, vamos desenvolver uma conscientização a respeito para poder mudar isso aí. Márcio, a gente vai falar vários temas a respeito disso, né? Temos aí vários temas bons para poder conversar a respeito. E aí vai ser legal. Pois é, mãe, o Jones, ele tá meio ele tá meio sumido, né? Vou ver se eu chamo ele de novo, porque o povo gostou desse Jones, né? O Jones Balboa lá, o Jones não sei das quantas, né? Ele não voltou ainda não, tá lá de férias nos States lá, mãe. Tá lá de férias nos States. Vamos lá, né? Vamos esperar um bocadinho aí pro pessoal ir entrando. Tem mais um minutinho aí pra gente poder... me dá o feedback aí, toda vez eu esqueço, né? Como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, pra eu saber se tá tudo ok, se não tá, se tá tudo beleza, se não tá, se tá tudo bonito, se tá tudo legal. Vamos ver como é que tá aí, porque a transmissão tem que ficar boa, né? Deve estar, né? Deve estar tudo beleza. Cadê? Deixa eu pegar aqui meu... Tudo ok, né? Então, beleza. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o tema da live de hoje, né? Pra gente poder entender um pouquinho sobre isso, por que a gente tem que refletir sobre essas coisas. Hoje em dia é muito comum, né? A gente... não parar para pensar sobre esse assunto, um assunto muito relevante na sociedade. Então vamos ver lá. Por que o absurdo está se tornando normal? Né? Primeiramente a gente precisa entender o que significa absurdo, né? Para a gente poder saber conceituar, né, bem assim, para um rumo ali que a gente vai conceituar e tal, e a gente entender o porquê que isso não pode ser normal, né? A gente tem que estabelecer ali uma definição. O absurdo pode ser definido como algo destituído de sentido, é algo que não tem uma lógica, né? Não tem uma racionalidade contida ali. É quando a gente consegue perceber
que não tem uma coerência, não tem é uma coisa meio contraditória, né? Enfim, é insensato, chega a beirar a tolice, né? Então, o absurdo, conceituando né, nesses termos aí da palavra, a gente vai entendendo de que, com consequência, existem outras coisas na vida que são coisas mais lógicas, mais coerentes, mais adequadas, apropriadas. E a gente vai pegar um pouquinho daquilo que a gente costuma falar que é o senso comum mesmo, tá? Vou pegar muitos termos aí do dia a dia, do senso comum. Por exemplo, quando você está com fome, o que seria esperado você fazer? Comer um alimento, né? Um alimento comestível e tudo mais. O que seria considerado um absurdo, por exemplo, nesse contexto? Ao invés de você comer um alimento comestível, você pegar uma pedra e comer pedra. Tem gente que pode até fazer isso quando tem problemas, né, mentais e tal, mas comer pedra, engolir pedra, né, coisas assim que não são próprias para o organismo, que a gente sabe na vida, né, que não é algo preparado para o seu organismo, isso é ilógico, porque foge daquilo que todos os seres humanos nessa terra costumam fazer. Por exemplo, um outro exemplo, né? Quando você sei lá, saiu para correr, fazer alguma coisa, você está suado, né? O que se espera que se faça, né? Que você vá depois tomar um banho e que em algum momento nesse período aí do dia você tome banho, por exemplo, né? Então, o que a gente precisa entender nesse processo? De que existe sim aquilo que é absurdo e aquilo que não é absurdo. E aí, para a gente poder conseguir não normalizar essas questões do absurdo, né, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa ter dentro da nossa cabeça conceitos muito firmes, né? Como assim conceitos? Se a gente parar para observar, a nossa sociedade ela está passando por um processo de muita confusão. Todo ser humano está muito confuso, mas é uma confusão em que sentido? De as pessoas elas terem, cada cabeça, uma opinião a respeito de alguma coisa. E essas capacidades que nós temos aí de formar opiniões e tudo mais, elas têm tido problemas, porque algumas pessoas nem têm a noção de que a opinião dela precisa de um complemento. E ela quer validar, ela quer impor, ela quer garantir que a opinião dela tem que prevalecer sobre toda uma sociedade. Um exemplo simples que a gente vai entender. Vamos supor, isso começa desde pequeno, claro, né? Vamos supor que tem lá um jovenzinho, de que ele colocou na cabeça de que ele não pode estudar mais, que ele não vai estudar mais. E aí ele ficou assim, não, mas é porque eu tô com preguiça, eu não gosto e não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido. O que acontece nesse processo? Se a pessoa ela passa a entender de que não é necessário estudar, por exemplo, alguma coisa, ou aprender coisas, vamos falar aprender, né? Se a pessoa entender que ela não precisa aprender nada na vida, ela vai conduzir a vida dela para um caminho de que lá na frente ela vai querer que todo mundo obrigue, né, que as pessoas sejam obrigadas a aceitá-la do jeito que ela está, toda limitada, sem saber o que fazer direito com as coisas, sem muita informação a respeito de como que a vida funciona, sem isso. E aí o que vai acontecendo? A pessoa ela vai criando uma opinião de que eu não preciso me esforçar, eu posso apenas tentar ganhar a vida de uma forma que eu seja esperto. Aí a gente vai entendendo que algumas coisas vão se tornando absurdas. Por quê? Como é que esse jeito esperto que a pessoa cria para poder conseguir aquilo que ela gostaria? Aí é quando a pessoa começa a caminhar numa direção que não é a direção apropriada perante as leis, perante os costumes, perante uma cultura, perante uma sociedade. Aí a pessoa começa a transgredir. Ela começa a fazer as coisas para poder interferir mesmo, às vezes, no direito do outro. Ela começa a fazer uma série de coisas mesmo que geram prejuízo não só para ela, mas para um social, para um grupo social específico, mesmo que seja nuclear, um grupo familiar, alguma coisa assim. E aí, olha o tanto que é engraçado isso, né? Depois que a gente começa a ficar se autorizando,
né? A gente coloca umas opiniões na cabeça, fruto de uma série de conclusões sentimentalistas demais, né? A gente pega lá um sentimento e transforma isso no estilo de vida. Ah, eu não quero estudar, eu não quero aprender nada, eu quero só ganhar a vida fácil, né? Ganhar dinheiro, sei lá. E a pessoa vai criando ali um jeito meio malemolente, né? Meio espertão e tal de viver a vida. Beleza. Se ela conseguir fazer isso de uma forma íntegra, de uma forma ética, de uma forma correta perante a lei, perante tudo, beleza, tá tudo certo com isso. Tem muita gente que conseguiu fazer isso na vida e tá tudo certo, né? Enfim, deu certo, mas se a gente parar para observar, ela esteve aberta ao aprendizado, ela não ficou congelada na capacidade de não aprender nunca, né? Então ela teve ali um aprendizado pela vida mesmo, né? A vida vai ensinando. Mas aqueles que ficam congelados ali nas circunstâncias de vida, o que acontece? Ela começa a responsabilizar o mundo por não atender às necessidades dela. Ela transfere, literalmente, a responsabilidade de se eu fiz algo absurdo é porque o outro me legitimou, é porque o outro alguma coisa, né? O outro alguma coisa. E isso é tão interessante que eu gosto muito de citar um programa que eu acho que ele nem passa mais na televisão, mas que eu assisti uma época. Teve uma história que aconteceu no programa O Aprendiz, que era na época quando Roberto Justus, grande empresário, ainda apresentava. Eu achava genial aquele programa. Achava não, ainda acho, né? Enfim, quando tem as edições eu sempre assisto. E tinha um participante lá, que eu não lembro o nome dele, que ele era muito cheio de um estilo de vida muito doidão, assim. Ele era cheio de tatuagem, meio agressivo no jeito de falar, meio tomava iniciativa e ia lá e fazia acontecer e tal. E aí foi dado uma tarefa para ele cumprir, junto com o grupo dele. Eu não lembro se ele era o líder, não, ele não era o líder não. Tinha um outro líder lá que era uma pessoa lá que eu esqueci o nome também. E aí eles tinham que fazer uma ação na rua para poder apresentar um produto de uma operadora de telefonia e vender algumas coisas lá que eu nem lembro o que era. Beleza. Eles foram fazer a ação e tal, só que faltou uma coisa gravíssima. Eles tinham que ter pedido autorização da prefeitura para fazer essas vendas, porque era venda como se fossem ambulantes, assim, tem que ter uma licença lá e tal, autorizando a ação, tal. E eles não fizeram isso, não sei se não deu tempo, alguma coisa. O que acontece? Esse cara todo estiloso lá, enfim, ele pegou e falou assim, não, qualquer coisa, eu tenho no meu bolso R$100. Ou seja, ele estava tentando suborno, enfim, que isso é crime. E aí, o que acontece? Foi filmado, registrado, tudo mais, beleza, passou, não ganharam a prova e tal, enfim. Chegou no dia da sala de reunião com o Roberto Justus, ele não ia deixar passar. Isso tem disponível no YouTube, depois dá uma olhada lá pra vocês verem. O Roberto Justus chamou todo mundo, tal, não sei o que, e falou assim, olha... Aí ele pegou e falou um monte, né? Falou, olha, pra mim a ética está acima de tudo, e que não sei o que. E aí, quando o rapaz que foi questionado lá, ele foi questionado para poder ver se ele ia admitir o que ele tinha feito, o que ele começou a fazer? Negar. Ele falou assim, não, mas eu não fiz isso, mas eu não sei. Negou até. Aí o Roberto Justus teve que colocar na tela, porque ficou registrado, gravado, que aí ele tinha falado assim, tenho aqui os R$100, e ele falou assim, não, mas eu não tinha. Mas aí o Roberto insistiu, mas tenho aqui no meu bolso os R$100. Aí ele falou assim, eu tava blefando. Deus é que sabe se ele tinha mesmo ou não, né? E aí o que acontece? Nesse processo, ele foi questionado nesse item lá, e ele aí falou, olha... existem necessidades de ter valores éticos, morais e tal na sociedade que a gente precisa prezar por eles. E se eu começo a legitimar essas coisas, o absurdo começa aí, né? Normalizar a coisa. Se eu começo a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? E eu vou achando isso natural, eu vou me comparando a todo mundo. Ele chegou a dizer no dia do programa, no Brasil todo mundo faz. Aí o Roberto corrigiu, falou assim, e que vem mudando. Aí ele falou, realmente, vem mudando mesmo, não sei o quê. Tentando de todas as formas ali
corrigir ou legitimar o que ele tinha feito para poder mostrar de que estava tudo certo o ato ilegal que ele tinha cometido e que era um ato ilegal. E aí ele começou a colocar isso de uma certa forma para uma outra pessoa, mais o líder não sei o que, mais não sei o que, e aí acusou todo mundo e virou um Zé Telo. Mas ele mesmo não chegou a falar o que ele tinha feito, de fato. Né? E aí o que eu quero dizer com isso? De que na opinião dele, na cabeça dele, é aquilo que eu falei anteriormente. Na cabeça dele ele pode ter colocado isso fortemente de que fazer essas coisas não é errado. Percebe? O absurdo é quando falta uma lógica. A lógica é o quê? Existe na sociedade uma lei que proíbe ações específicas. Só que na cabeça dele, essa lei ela precisa ser transgredida. E ele foi lá e fez de acordo com a cabeça dele. E aí a falta de lógica começa a ser beirando o absurdo. E se a gente não tem essa noção do que pode, do que não pode, o que é legítimo, o que não é legítimo, o que é legal, o que é ilegal, eu começo a normalizar tanto as coisas que eu vou fazendo com que o meu comportamento se pareça com o absurdo do comportamento do outro. E esse absurdo, ele tem que sempre sim ser baseado naqueles critérios que eu citei numa live anterior aí que eu não lembro qual, de esbarrar no meu direito e também esbarrar no direito do outro. O direito do outro seria aquilo que envolve a integridade física, intelectual, afetiva, emocional, material do outro, né? Enfim, eu não tenho autorização para poder atrapalhar tudo isso. E aí, olha o tanto que é interessante, né? Eu vou citar um experimento que foi feito, um experimento antigo para danar, para vocês entenderem até que ponto eu tenho que validar as minhas ações e questionar certas coisas quando o outro está pedindo para fazer algo que vá contra os direitos do outro. Foi feito um experimento há muito tempo atrás, enfim, né, lá na década de 60 do século passado. Em 1961, um psicólogo chamado Stanley Milgram, ele fez um experimento numa universidade chamada de Yale. Eu acho que é Yale que fala. E o experimento dele ficou consagrado como a experiência Milgram. O que ele fez? Ele pegou e ele queria testar o nível de obediência das pessoas em cargos de autoridade, né, enfim, com lideranças ali específicas. Aí o que ele quis fazer? Saber até que ponto os seres humanos vão quando tem que obedecer a alguém. Olha isso. Aí a experiência consistia no seguinte. Tinham dois atores e uma cobaia, que não sabia de nada. Os dois atores, um estava vestindo o jaleco branco, que representaria uma autoridade, o cientista do experimento, que faria algumas instruções. O outro ator ficaria em uma outra sala que a cobaia não daria para ver, e a cobaia ficaria somente com o cientista falso, né, o ator cientista lá. E aí, o que ia acontecendo? Ia sendo feito umas tarefas lá, enfim, e aí se o ator da outra sala errava lá, enfim, a punição era receber um choque que a cobaia tinha que ministrar no ator da outra sala. Só que o choque não era real. Aí, a cada erro, além do choque, tinha que aumentar a voltagem que teoricamente estava sendo ministrada para o outro ator da outra sala lá. E aí, ao longo do tempo, foi dando choquinhos pequenininhos a cada erro, tal, e aí a pessoa ia gritando lá de dor, tal. Eles foram aumentando a voltagem para saber até que nível ia isso. A cobaia, que não sabia de nada, mesmo ouvindo os gritos falsos, né, assim, fingidos lá do ator, falando para parar, porque estava numa voltagem muito alta, ele mesmo assim continuava aplicando os choques sob a suposta, né, autoridade do cientista lá, enfim, porque o cientista estava pedindo, né? E aí, olha o tanto que é engraçado. Surpreendentemente, 65%, ou seja, 2/3 dos participantes que foram testados, né, porque era uma cobaia por vez, né, eles chegaram a aplicar choques
até o nível mais alto, que era de 450 volts, nível letal. E todos os participantes do experimento chegaram até 300 volts, que também é um nível muito alto. Eles não chegaram até o máximo, né? Mas 65%, que eram 2/3, foi até o nível máximo, que é 450. E o que esse experimento nos conta? De que, às vezes, nós podemos agir de forma contrária aos nossos valores éticos, morais, enfim, quando nós responsabilizamos uma autoridade, alguém que está me mandando fazer aquilo, e eu me eximo da responsabilidade sobre o ato, mesmo que esse ato seja um ato letal. Nesse experimento, se ele fosse real, né, e a pessoa deveria fazer o seguinte, deveria falar, não, eu não vou dar esse choque, vai matar outra pessoa. E aí a Tata Fontenelle está perguntando por que eles simplesmente obedeciam. Simplesmente porque o cientista insistia. Ele insistia e falava assim, não, é para dar o choque, eu quero que você dê o choque, faz parte do experimento, dê o choque. Ele ficava só dando essas ordens para mandar, para falar para a pessoa dar o choque, e a pessoa ia lá e obedecia, né? O teste era exatamente esse, para saber se eles iam obedecer até que ponto, né? A figura de autoridade. Então, assim, isso mostra o quê? De que alguns expoentes da sociedade que representam uma autoridade, vamos ficar ligados numa coisa, as pessoas aí que a gente vê na vida, né? Na vida em geral, mídias em geral, etc., né? Filmes, novela lá, essas pessoas representam uma autoridade, mesmo que não seja um cientista, né? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa segue algo que beira o absurdo porque o outro está incentivando. E aí sim, mas todo mundo faz e não sei o que, tal. Claro que não é uma influência direta, né? Mas acaba que existe uma influência. E o que eu preciso entender? Eu preciso ter a noção. Eu tenho que ter o meu conjunto de ideias e opiniões formadas a respeito de, peraí, o que essa pessoa está me pedindo? É uma coisa legítima? É uma coisa legal? E questionar. Porque se não for, você não deve fazer. O que está acima de qualquer autoridade são os direitos humanos universais, né? E não é esses direitos humanos aí qualquer, não. É o direito mesmo básico de vida, de sobrevivência ali, né? Que eu citei numa live anteriormente. Nesse experimento, onde é que estava esbarrando? Qual que era o direito que estava se esbarrando? O direito de sobrevivência, pelo amor de Deus. A pessoa deveria, claro que não foi nada verdadeiro, né? Mas a pessoa deveria ter questionado e falado, não vou fazer. Não vou fazer. E aí isso fez com que a gente entendesse o quê? Por exemplo, né? Assim, se a gente parar para pensar um pouco na época de crimes bárbaros, né? Que cometem, enfim, tem um pouco dessa noção ali, né? A gente quer se isentar de uma responsabilidade, a gente quer uma série de coisas. E se eu não formo a minha consciência, se eu não crio a minha noção, vou insistir nessa ideia, eu acabo cedendo para poder seguir o que o fluxo está fazendo, o que a maioria está fazendo. Para vocês entenderem o tanto que o comportamento de grupo ele é influente. Teve um outro experimento que foi feito, muito interessante mesmo. Existiam algumas pessoas que estavam numa recepção, aguardando para ser chamado numa espécie de um consultório, alguma coisa assim. Esse é engraçado. E aí tinha lá alguns atores, né, também. E aí todas as vezes que tocava um sinal sonoro lá de pé, alguns atores se levantavam e sentavam. E aí chegavam gente nova o tempo todo. E aí o que foi acontecendo? Eles foram repetindo isso várias vezes. Tocava o sinal sonoro, a pessoa levantava e sentava, que eram atores, né? Eles sabiam do experimento. Para ver se a pessoa que não sabia de nada ia ser influenciada pelo comportamento da maioria só porque todo mundo estava fazendo. Engraçado demais isso. E aí o que eles foram percebendo, né? De que ao longo do tempo, simplesmente por um tanto de gente estar fazendo isso, as pessoas seguiam o fluxo, elas iam repetindo, que era uma coisa absurda, não tinha lógica, não tinha sentido nenhum fazer isso.
mas porque todo mundo estava fazendo, você não quer ser diferente, você quer ser igual. E aí você acaba fazendo porque todo mundo está fazendo. E mesmo que às vezes se envolva atitudes absurdas, para ser meio que entre aspas mesmo. Nesse contexto não era isso, mas fica simbolizando. Para ser aceito no grupo, para não ficar diferente de ninguém, para não aparecer ou não destoar do grupo lá, né? Nada impedia da pessoa falar assim, mas por que vocês estão levantando? Para que tem que levantar quando toca esse sinal sonoro? Não podia questionar. Perguntar não ofende, graças a Deus, né? E aí foi sendo feito isso, assim. E hoje em dia, né, a sociedade em geral, nos animais isso acontece. O comportamento de bando, ele é extremamente protetivo. Se tem um bando correndo para um lado e você faz parte daquele bando, corre também, porque tem um trem perigoso, né? Só que depois que nós, seres humanos, nos constituímos como sociedade, nem todo comportamento de bando ele é positivo. A gente tem que saber para onde a gente está indo, né? Peraí, esse grupo aqui está fazendo isso aqui para quê, né? Esse conjunto de pessoas aqui está fazendo isso aqui por quê? Efeito manada, exatamente. E aí nesse ponto você precisa ter esse critério, né, de entender isso. Peraí, que opinião eu tenho a respeito disso? Eu sei algo a respeito do que está acontecendo ou não? Não tenho nem noção do que está acontecendo. Então, se eu não tenho noção, primeiro eu vou começar a ter a noção, né? Lembra da live de sem noção lá? Eu preciso ter a noção para eu não entrar no absurdo. Porque às vezes eu posso querer fazer coisas simplesmente por sei lá, todo mundo faz e fica engraçado, né? Eu quero fazer por quê? Porque todo mundo faz, é engraçado. Tá, beleza. Se você quer ser engraçado, beleza, tá tudo certo com isso. Mas vamos contextualizar. Como é que é o jeito do querer ser engraçado, né? Como é que é isso, né? E até que ponto vai o seu nível de coerência ou de não coerência nesses aspectos, né? Por quê? Quando a gente para observar o absurdo, o que a gente tem que levar em consideração? O básico da vida. O básico da vida no sentido de o outro, como é que é o outro nesse processo, né? Enfim, eu tenho que estimular consciências, reflexões, eu tenho que perceber isso no outro, né? Para eu não fazer aquilo que eu vou ver que não vai ter tanta utilidade, não vai ter tanto crescimento, não vai ter tanto enobrecimento, né? A gente ouve tantas pessoas falando a respeito disso, né? De que você tem que ter uma vida com propósito, você tem que ter uma vida com objetivo, você tem que ter uma vida com direção, né? Com meta, enfim, porque representa exatamente isso. Você precisa ter uma história lógica, você precisa ter uma coerência nesse trajeto terreno, para que a sua vida faça sentido. O objetivo nem sempre é tanto o outro, mas é para você não ficar se lembrando e se envergonhando de si mesmo. Sabe aquelas coisas que a gente tem vergonha da gente? Tipo assim, nossa, para que eu fiz isso, né? E assim, isso mancha a nossa capacidade de autoimagem, né? Da nossa autoimagem. A gente fica assim, nossa, mas que trem mais sem noção que eu fiz, meu Deus do céu, né? E assim, se eu fico tentando forçar o absurdo de ser engraçado, se eu tento forçar o absurdo, gente, não é coisa engraçada ser forçado, não. O que é engraçado natural, ele é engraçado natural. Agora, o que é absurdo, né, do tipo assim, você assim, por exemplo, né, tem gente que gosta disso, mas eu acho extremamente absurdo você fazer piada com uma pessoa deficiente físico. Uma piada mesmo, assim, depreciativa e tal. Eu acho isso um absurdo. Tem gente que acha normal, né? Mas a gente precisa ter esse critério, ter alguns critérios nesse ponto, para a gente poder não beirar ao desrespeito, ao direito do outro, né? De ser tratado com dignidade e respeito, né? Deixa eu ver um comentário aqui. A Fontenelle falando, eu acho, não sei, que isso também serve para opiniões. Exemplo, tem uma atualidade, tem alguma utilidade, atualidade, que Deus é um mundo
tá falando sobre aquilo, geralmente todo mundo tem a mesma opinião. Sobre aquilo é você ter opinião. Eu não consegui entender, enfim. Deve ser alguma coisa relacionada sobre Deus, né? Que todo mundo fala sobre aquilo, e aí todo mundo tem a mesma opinião sobre aquilo, né? O diferente causa espanto. Pois é. A questão é que o diferente ele foge do padrão, né? E quando foge do padrão, as pessoas tendem a não querer, enfim, não querer comungar da ideia ou alguma coisa assim. Porque choca, né? Tira a pessoa da zona de conforto e tal. Então, nesse ponto a gente precisa saber ter esse critério de discernimento, de discernir, né? Cerne ali, ó, você vai dissecando o cerne da coisa, para poder fazer com que a sua vida tenha um pouco mais de qualidade, né? Enfim, o objetivo é isso, de você qualificar as relações sociais através de conhecimento, de autoconhecimento, de você ter uma visão, uma noção a respeito das coisas, para facilitar o processo de você viver uma vida que você se sinta feliz com ela, né? Isso previne tristezas, isso previne ansiedades, isso previne uma série de coisas. Te dá mais alegria de viver e tal, essas coisas desse sentido. Então, por isso é que eu preciso saber tudo isso dentro de mim, para quê? Para que quando eu for interagir com o outro, a minha atitude estimule o outro, sabe aquela coisa de que a palavra arrasta, né? A palavra convence, desculpa, mas o exemplo, ele influencia muito mais, ele arrasta mesmo, né? O exemplo, quando você faz do jeito que você acredita, né? Que não beira ao absurdo, que não trata as pessoas de uma maneira que chega próximo disso, né? A pessoa ela mantém isso com você, ela retribui isso de alguma forma, né? O princípio da reciprocidade acontece aí. E é interessante isso, né? Você estimula o outro a ser mais ou menos como você está sendo com ela, né? Isso é natural, extremamente natural de acontecer. E por isso que a gente não pode normalizar. Não pode mesmo, assim. Eu acho que na sociedade a gente tende a querer divulgar demais certas atitudes absurdas para poder deixar isso normal, para poder aquilo que é visto várias vezes, aquilo que fica comum de ser visto, de ser observado, as pessoas perdem a sensibilidade, né? Esse é um outro componente disso. O absurdo ele se torna normal, por quê? Porque todo mundo está fazendo. Todo mundo aderiu, todo mundo quer, todo mundo vê, todo mundo faz, e o diferente geralmente ele é excluído. E independente desse tipo de tratamento, né, de você correr o risco de ser excluído por não chegar a ser absurdo e tal, eu estou falando o quê? De valores mesmo, né? Você precisa estar conectado com os seus próprios valores, né, acima de tudo. Você precisa criá-los, se você não tem definido na sua cabeça, para que a sua conduta se mantenha assim, mais coerente e menos absurda, né? Porque o tema das lives de fevereiro foram todas relacionadas à falta de lógica na nossa atitude. A gente precisa sim ter uma lógica na atitude. Sabia disso? O nosso comportamento ele tem que ser um comportamento intencionalizado, né? Peraí, eu estou fazendo isso por quê? Por que eu quero seguir aquilo que o fulano, ciclano, beltrano está fazendo? Qual que vai ser a utilidade disso na minha vida? Qual que vai ser a utilidade disso na vida do outro? Eu tenho que fazer essas perguntas para mim. Claro que tem. Para que eu consiga direcionar os meus passos para um caminho seguro, para um caminho qualificado mesmo, né? Das minhas relações sociais em geral. Isso dá qualidade, muita qualidade. E até às vezes falar abertamente, olha, isso está sendo feito, mas isso não pode, porque é algo que atinge os direitos da pessoa, isso causa efeitos, isso gera problemas jurídicos, inclusive, e tal, etc, etc. Para as pessoas entenderem de que existe uma necessidade de um limite, para que, enfim, né, ninguém acabe atrapalhando a vida do outro num nível tão grave, né? Tão grave assim. Pessoal, eu acho que seria isso, né? Hoje a live foi mais curtinha, 35 minutinhos já foram de live. Enquanto eu lembro de mais alguma coisa que eu gostaria de falar, vamos escrever as perguntas aí pra gente poder trocar uma ideia. E deixa eu falar do tema da live de
sexta-feira, live da zoeira, vai ser feito o sorteio na live da zoeira do livro, que vai ser o livro da Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, um dos mais lidos autores no mundo. Chama A Lei do Triunfo. Se você quer aprender a ter sucesso, triunfar na vida, esse livro é muito bom. Vai ajudar você. Para participar, marca 3 pessoas, me segue no Instagram, curte a foto oficial. Eu vou mandar para o Brasil todo, tá? Eu só não mando para fora do Brasil, mas aqui no Brasil eu consigo mandar para vocês. Que mais? Live da zoeira, né? O mês de março vamos ter várias lives relacionadas a como você lida com as suas próprias ideias, opiniões, conclusões. O que isso atrapalha na sua vida? O que atrapalha a vida do outro? Como é que os outros lidam também com as ideias que você manifesta, né? Suas próprias opiniões e tal. Como é que é isso nas relações sociais? Vamos aprofundar bastante sobre, né? Para a gente poder fazer umas alterações interessantes a respeito disso. E vai ser no mês de março todo, tá? Temos 17 lives programadas para esse mês. Esse tema da live de fevereiro aí, agora eu não vou, da live da zoeira eu não sei o que eu vou fazer, mas enfim, depois eu divulgo para vocês, tá? Pessoal, vocês têm dúvida? Obrigado pro pessoal que chegou depois, viu? Quero agradecer demais vocês que chegaram depois, foram saindo, entrando. Não sei se a conexão foi boa. Vocês conseguiram entender tudo certinho? Deu tudo certo na transmissão? Me conta aí, pessoal. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado pela presença. Paula, Aguinaldo, Fontinelli, Márcia, Ruth, Sheila, Bruno, Carol, Mai psicóloga, Centro Quântico, Cleide, Vaninha, Ivana, meu primo Anderson, Júlio, Carlos, Inclusão Digital. Quanta gente, né? Obrigado pela presença aí, pessoal. Que bom, viu? Fiquei feliz de vocês estarem aqui. Pois é, mãe, eu vou chamar o Jones então para estar presente na sexta-feira. Miguel Carvalho, seja bem-vindo, obrigado pela presença. O João Miguel, né? João Miguel. Pergunta, gente, pergunta não tem não? Tá tudo certo? Sexta-feira tem live da zoeira. Vou fazer uma live diferente, vou tentar fazer uma live diferente mesmo, assim. Pô, vocês não querem participar comigo na live da zoeira? Ué, por quê? Vocês têm que participar comigo. Pode ficar sem participar, não. Eu chamo o povo para participar, vocês ficam com medo de mim, ué. Que deve ser possível. Vamos divertir, né? Mas também sexta-feira à noite, né? Sexta-feira, 21 horas, assim, o povo tá querendo descansar, sei lá, sair, né? Enfim. Mas enfim. Então vamos lá. Pessoal, eu acho que é isso, né? Então fica essa recomendação de reflexão para vocês, tá bom? Para mim também, porque tudo que eu falo para vocês eu também reflito muito. E fica esses 3 pontos principais. Primeiro de tudo, você precisa saber o que é absurdo, você precisa ter a opinião a respeito do que é certo, do que não é, do que é legal, do que não é, do que é apropriado, do que não é, para que você não chegue a fazer algumas coisas aí que diz respeito ao outro e tal. Você precisa ter a noção do que é direito do outro para poder evitar essas coisas de acontecerem, e você tem que questionar e não seguir certas coisas que vão se normalizando só porque acontecem, só porque as pessoas fazem, né? Você não precisa seguir tudo isso. Lembra do experimento, da autoridade, mesmo que seja uma pessoa que fale para você fazer uma coisa que você não concorda ou que vai atingir diretamente o direito do outro, você pode questionar e deve questionar. E inclusive quando isso atinge os direitos humanos das pessoas, né? Isso em qualquer nível. Hoje eu vi um vídeo tão ruim, nossa, lá nos Estados Unidos é muito forte, né, o bullying lá, enfim. E aí tinha um jovenzinho acho que numa espécie de um vestiário lá, alguma coisa assim, com um monte de outros maiores e tal. E aí eu não sei o que aconteceu lá, que eu não consegui entender o que eles estavam falando. Esse jovenzinho apanhou tanto, nossa, levou tanto soco na cara e tal, enfim.
por conta de nada, né? Assim, e claro, os agressores sempre maiores, nunca da mesma altura, do mesmo porte físico. Teve um lá que parecia que ele estava descarregando a raiva em cima do menino, sabe? De alguma outra coisa que o menino não tinha nada a ver. E às vezes é isso, né? As pessoas vão vendo violência, vão vendo ofensas, vão vendo desrespeito, vão vendo essas coisas e isso vai se tornando normal. E aí a gente vai começando a se tornar a sociedade do absurdo, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu lembrei agora. Um repórter específico de uma rede de televisão específica chamou a mãe de uma menina para uma entrevista ao vivo. A menina, ela tinha sido morta de uma forma brutal. A mãe não sabia, a mãe estava com esperança de encontrar a filha viva. E em nome da audiência, o repórter específico fez a revelação de que a filha da mulher tinha falecido. Ele ligou para o advogado do assassino lá e ele falou que a menina não estava viva. E a mulher desmaiou ao vivo. Ao vivo. Ela teve um desmaio, assim, ao vivo. Até que ponto a gente pode fazer certas coisas com as outras pessoas? Até que ponto isso é normal? Você dá uma notícia ao vivo para alguém, não prepara a pessoa, a mulher falou de que ela tinha esperança de encontrar a filha dela viva, e mesmo assim eles quiseram dar a notícia para todo o Brasil. Tá registrado, né? E assim, as pessoas vendo isso, alguns se chocam, outros não. Até que ponto a gente realmente está se preocupando com o outro? A gente está querendo zelar pelo outro, em situações, inclusive, que esse outro está fragilizado. Será que a gente fragiliza mais a pessoa ou será que a gente está cuidando, ajudando a cuidar desse outro? E até de si próprio, né? E até de si próprio. O que às vezes você faz por si mesmo quando você precisa de um autocuidado, de um cuidado específico? Você se autocuida? Você faz coisas para poder agradar a si mesmo, para mudar o seu humor, você conversa com você vê né, faz alguma coisa para poder se autoajudar de alguma forma, porque às vezes não é possível ter alguém para fazer isso por você. São essas as questões que a gente precisa refletir para poder melhorar e dar pelo menos um ponto de partida para a gente aprofundar em sair dessa dinâmica, dessa lógica, dessa mania de seguir o absurdo, seguir o fluxo daquilo que é absurdo. A gente precisa interromper com essas coisas. Certo, galera? Então, sexta-feira a gente se encontra 9 horas novamente para a gente falar sobre a live da zoeira, que vai ser feito o sorteio do livro. Se você não participou, participa. Livro de A Lei do Triunfo, para você aprender a ter sucesso. Vamos largar de preguiça e aprender a ler. O brasileiro precisa aprender a ler. Tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até sexta-feira. Tchau.